Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou associado na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse para as PMEs. Hoje temos connosco Anabela Cordeiro, advogada, com mais de 20 anos de experiência, viveu e trabalhou em Moçambique nos últimos 15 anos, exercendo a sua atividade em consultoria e ajudou muitas empresas de diferentes setores de atividade a planear e implementarem os seus projetos de investimento estrangeiro em África. Uma das suas áreas de especialização é a fiscalidade e internacionalização e hoje terei a oportunidade de entrevistar para que todos os gestores de PMEs conheçam um pouco melhor sobre temas como aspectos laborais e fiscais no processo de desenvolvimento internacional. Anabela, bem-vinda uma vez mais aqui ao nosso podcast do Voice Leadership. Eu gostava de fazer 2 ou 3 questões relacionadas com esta matéria dos aspectos laborais e fiscais neste processo de internacionalização das empresas portuguesas. Que tipo de limitações é que existem na contratação de estrangeiros quando falamos da expansão internacional das nossas empresas? Podem existir várias limitações. Desde logo, a contratação de estrangeiros pode estar limitada ao número de trabalhadores nacionais. Por exemplo, em Moçambique, existe nesta área da contratação de trabalhadores estrangeiros uma classificação entre pequenas, médias e grandes empresas. E dependendo do número de trabalhadores, portanto, a empresa pode ser classificada como pequena empresa, se tiver entre 1 e 10 trabalhadores, e pode contratar até 10%, o que significa... Até 10% de trabalhadores? Do número de trabalhadores, sim. Portanto, um trabalhador estrangeiro para 10%. E isto é um sistema que eles chamam de sistema de cotas. Agora, fora da cota, que também existe em Moçambique, tem que ver com a qualificação. A qualificação não pode existir no país ou as pessoas qualificadas que existem não serem suficientes para as necessidades de mercado. E, portanto, aí já é um processo um bocadinho diferente. Por isso, eu aconselho às PMEs a avaliarem e estudarem bem as regulamentações que existem no país de destino para antecipar, naturalmente, algum desafio. E esta percentagem de limitação de contratação de quadros estrangeiros de 1 para 10, portanto 10%, depois quando passamos para as médias empresas a percentagem é similar? Ou não, é de 8% para médias e de 5% para grandes. E, portanto, na tua opinião, que tipo de cuidados é que devem ser tidos? Estava a dizer, as empresas devem antecipar e ter o cuidado antes de devem fazer perceber esse investimento? quais são os modelos existentes no país que escolherem e aí verificarem e estudarem a fundo como é que funciona, para que, enfim, não queiram trazer pessoas... Estão a contar a trazer algumas pessoas da casa-mãe e depois chegam ao final do dia e não podem fazer essa contratação, não é? Exatamente. Muito bem. Acontece muitas vezes? Muitas. Imagino que sim. Sobre a ADTs, os acordos de dupla tributação, que cuidados deve ter uma empresa relativamente a esta matéria? Pronto, os ADTs, os acordos para evitar a dupla tributação e evasão fiscal, em Portugal são muitos, existem pelo menos 78 com diferentes países, com mais ou menor impacto, mas é uma forma de as empresas se poderem acautelar do ponto de vista fiscal e poderem se beneficiar, caso preencham os requisitos, e isso pode ter um impacto financeiro grande. Queres-me dar um exemplo para que fique mais claro de como é que funciona para as pequenas e médias empresas quando têm estes acordos de dupla tributação com países como Moçambique ou outro? Por exemplo, repatriamento de lucros. Se for ao abrigo do ADT entre Portugal e Moçambique, ao invés de reterem na fonte, por exemplo, 20%, podem reter, eu acho que salvo erro, são 8%. Portanto, é significativo. Muito bem. E que tipo de, já que falámos aqui na questão de repatriar lucros, que tipo de restrições é que existem na transferência de divisas para o exterior? Podem haver várias. Este é um tema que, sobretudo quando falamos de alguns países, este tipo de restrições é sempre um bloqueador para fazer o investimento em alguns países estrangeiros. Sim. Porquê? Porque vamos imaginar que a jusante
há lucros por distribuir e se eles não forem devidamente registados e estes aspectos administrativos e cambiais se não forem acautelados, podem constituir realmente um entrave grande. E dou um exemplo. Eu tive uns clientes que se internacionalizaram em Moçambique e adotaram um modelo de uma sucursal. E, portanto, não havia sequer entrada de capital social mínimo obrigatório. Não havendo o movimento de entrada de capitais, depois, no momento da saída dos lucros, foi um tema muito importante para eles, porque tinham uma liquidez grande e queriam receber esses lucros e não conseguiam. E, portanto, eu chamo a atenção para estes aspectos, porque são aspectos que, às vezes, as pessoas podem não ter, as pessoas... A expectativa de fazer esse repatriamento de lucros e depois no final do dia não conseguem, não é? Exatamente. E, portanto, divisas estrangeiras também pode ser uma limitação. Por isso também aconselho a fazer um estudo de mercado sobre os bancos comerciais existentes com expressão internacional e que podem minimizar esse impacto. De que forma é que um banco internacional pode mitigar esse risco? Porque tem acesso a divisas estrangeiras e por isso pode ser bastante útil no momento de repatriar os fundos. Muito bem. Anabela, nós falamos aqui de 3 exemplos, não é? Por um lado, estas limitações de contratação de estrangeiros. Tu falaste aqui da diferença de pequenas, médias e grandes empresas. Tem percentagens também distintas de limites de contratação de trabalhadores estrangeiros no país de destino. Falaste em particular no caso de Moçambique, não é? No caso das pequenas empresas, de uma percentagem de 10%, portanto, uma pessoa em cada 10, depois 8% em empresas de média dimensão e apenas 5% em empresas de grande dimensão. E, portanto, apesar de existirem potencialmente exceções que são fora das cotas, dependendo da justificação de falta de qualificação no território. Isto também é uma situação que é usual, é fácil de justificar ou achas que é uma exceção muito grande? É mais difícil de justificar, porque as qualificações muito específicas são mais difíceis de encontrar também, não é? Estamos a falar de, eu sei lá, eu tinha na altura, quando eu fui para Moçambique, eu tinha uma especialidade em Direito da Farmácia e do Medicamento, que é uma coisa muito específica, e foi isso que motivou a minha contratação na altura e em primeira mão. Portanto, o que eu digo é, às vezes temos que arranjar aqui, se calhar, as pessoas que têm umas qualificações um bocadinho diferentes das massas para poder justificar a contratação, e isto nem sempre é fácil. Mas é um aspecto a ter em conta. Muito bem. Diz-me só uma última questão relativamente a quem está neste momento com uma intenção de fazer um processo de crescimento para fora do país. Qual é que é o teu conselho? Que cuidados é que devem ter para garantir que conseguem cobrir os principais aspectos laborais e fiscais no processo de crescimento internacional? Reunirem o máximo de informação possível. Frequentarem, enfim, feiras, fóruns e reunirem o máximo de informação possível para poderem antecipar algumas dificuldades e poderem ultrapassar desafios que à partida não são muito evidentes. Sim. Até chegarem ao território. Exatamente. Anabela, muito obrigado pelos teus conselhos e espero ver-te em breve aqui no podcast do Voice Leadership. Obrigado.